família cursilista, tudo bem? Eu sou a Louise, do GED de Niterói, e este mês, como celebramos o mês das vocações, no mês de agosto, iremos estudar sobre a vocação e a ação evangelizadora deixada por São Paulo, que é patrono do movimento de Cursilhos. Escola Vivencial do Movimento de Cursilhos de Cristandade do GED de Niterói. Tema do mês de agosto: a vocação evangelizadora deixada por São Paulo, patrono do MCC. Paulo deve ser para nós um espelho de concretização da vocação, essa vocação que foi oferecida a ele como dom pelo Senhor. Em Romanos 10 está escrito: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra que deve estar no nosso coração, pois se ela não estiver no nosso coração, não estará na nossa vida. Como poderemos vivenciar a palavra que o Senhor nos deixa? A passagem que fala sobre a conversão de Paulo está descrita 3 vezes na Bíblia. Ela é descrita em Atos dos Apóstolos, sendo que 2 vezes é contada pelo próprio Paulo, que não se deixa levar e se faz como testemunho sobre seu encontro pessoal com Jesus e também com todos, inclusive os poderosos. O relato da conversão de Paulo falando sobre a sua própria conversão. Ele pede ao rei para fazer a defesa dele. Por que ele era romano? Por que ele serviu a esse povo? Em Atos 9, fala sobre a conversão de Paulo. Atos 22, o discurso que ele mesmo fez aos judeus. E Atos 26, Paulo faz a sua própria defesa frente ao rei. Ele foi chamado e aceitou a sua vocação, e foi de Saulo a Paulo. E aí podemos perceber 3 pontos, 3 tempos específicos a serem explorados. O primeiro é que após o encontro com Cristo, ele deixa de ser Saulo e se transforma em outra pessoa, uma pessoa nova que precisa também de um novo nome, e se transforma em Paulo. Em todas as versões da história e de sua conversão, Jesus apresenta os propósitos e diz claramente por que o escolheu e para quê. Então, Jesus explica a Paulo a sua vocação e a missão que lhe foi reservada. Essa missão, esse encontro, ocupa um grande espaço na Bíblia, contando com todas as 13 cartas e mais o que é narrado em Atos dos Apóstolos. Essa é a parte central, a parte principal da Boa Nova de Jesus, sendo levada a todos os lugares pelas palavras descritas que foram vivenciadas por Paulo, apóstolo de Cristo, missionário. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, diz: era meio-dia, ó rei. Eu estava a caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Então eles estavam iluminados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo continua: caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o agulhão. Então eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Essa voz censura, mas mostra também um desígnio, um projeto que Deus tinha para a vida de Saulo, que mais tarde torna-se Paulo. E ele resiste, mas embora na pergunta que Paulo faz, fica visível um certo desejo, uma necessidade de orientação, uma certa disponibilidade para servir o Senhor. E assim somos nós. Somos chamados a participar no cursilho e prometemos a Deus que seguiremos o nosso chamado. Em Atos 26,
O Senhor responde: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Então, nesta parte, nós percebemos o desígnio de Deus para a vida de Paulo, e a resposta é ampla, porque engloba todo o conjunto da vocação. A resposta coloca a pessoa de Jesus no centro, e por isso a sua pessoa também é a igreja, o corpo de Cristo, em missão. E a missão de Paulo é um exemplo para seguirmos também a nossa vocação. A vocação de Paulo está centrada em Jesus vivo e ressuscitado, cristocentricidade. Outra característica da vocação de Paulo é a de sentir-se apoiado pelo poder de Deus. Paulo nunca se cansará de o repetir nas suas cartas: Não sou eu, mas a graça de Deus que está em mim. Uma vocação fundada na certeza de que a força de Deus nunca diminuirá, a certeza da graça de Deus em sua vida. Paulo coloca Cristo e sua vivência como centro da sua vida e da sua missão. É a vocação do cursilista. Cristo é o norte da nossa missão evangelizadora. E ainda que Paulo demonstra que a graça de Deus está nele permanentemente, somos portadores e destinatários da graça de Deus, e Paulo nos mostra isso. A graça é o que sustenta o plano de Deus em nossa vida e o que sustenta nossa fé e fidelidade a este plano. Então é o que nos faz, o que nos motiva a continuar a chama e ser guiados pelo Espírito Santo. Isso deve ser a centralidade da nossa vida. A centralidade é a confiança em Jesus para continuar na nossa missão. No mesmo momento em que há um chamamento, tem também uma inversão total, uma conversão. Paulo volta-se a Deus e entende o seu chamado. A conversão existe e nela não só a mudança moral de direção de vida, mas também a mudança intelectual do horizonte. Na verdade, Paulo não somente se transforma de perseguidor a um apóstolo de Cristo, mas também muda o seu horizonte, muda a sua visão, que passa a ser Jesus ressuscitado e a sua missão universal. Ele passa a seguir Jesus de corpo e alma. E a partir daí nasce um novo homem, um seguidor de Deus, um convertido, que precisa alimentar-se diariamente da sua crença, no conhecimento e na vivência para seguir Jesus. E assim acontece conosco. A metanoia é a mudança de mente, a mudança de pensamento. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, a partir do momento em que aceitamos Jesus na nossa vida, precisamos fazer assim como Deus nos guia e assim como Ele nos direciona para a construção do seu reino. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E se aceitamos esse plano, precisamos cumprir com a nossa missão e com a nossa vocação no movimento de Cursílios e na nossa vida. E a partir dessa mudança de horizontes, mudança de mentalidade, após ter o nosso encontro pessoal com Cristo, surge a mentalidade cursilista. Quando temos nosso encontro pessoal com Jesus, no nosso retiro do cursilho, o nosso ponto de partida da mentalidade continua a ser, hoje, conhecimento da realidade atual e a necessidade de responder perante a esta realidade. Responder um sim, como Paulo, e enfrentar os desafios da misericórdia e compaixão. Jesus confia em nós. Hoje, como ontem, e como nos tempos de Paulo, as pessoas continuam ignorando que Deus as ama e continuam necessitando conhecer e experimentar esse amor nas suas vidas.
Então, nós podemos ver a mentalidade do cursilho e pensar, refletir sobre ela, para então poder agir como Deus nos pede, de acordo com a mentalidade do cursilho, que continua proporcionando o amor e o carisma transformador das pessoas e dos seus ambientes, com gestos e atitudes de anunciar o reino, assim como Paulo em seu caminhar. Uma mentalidade, um modo de agir que aplica o método do ver, julgar, agir em nossas vidas. A mentalidade que forma o carisma do cursilho, que transforma as realidades após o encontro consigo, com Cristo e com o outro. Mentalidade de caminhar juntos em direção ao outro e de um mundo melhor. Agir como Deus agiria. Converter-se todos os dias ao amor de Deus. A obediência à igreja, nossa mãe, ao encontro com os nossos irmãos, a crescer na nossa fé, cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Isso é ser decolores, é viver a vida como Paulo, olhar, pensar e agir, estar na vivência, na centralidade de Cristo. Assim como Paulo, as atitudes que transformam as realidades é que formam a mentalidade do cursilista. Converter-se todo dia, tomar a decisão de responder ao chamado de Deus, mudar de direção, peregrinar na mesma estrada, como irmãos. Esse é o elo da missão de Paulo com a missão do cursilista. Nós podemos ver, a partir do exemplo de Paulo, que Deus nos chama todo dia, chama cada um pelo nome, assim como ele chamou a Paulo, que antes era Saulo. Deus nos chama através de Jesus, pela força do Espírito Santo, que está presente em cada minuto dos nossos dias. Nos chama pelos valores que temos, pelos dons, pelos talentos, que vamos descobrir como podemos cumprir e dar uma resposta positiva ao chamado de Deus para as nossas vidas. E este será o tema que iremos explorar a partir de agora, o tema das Assembleias de 2019 e do movimento de cursilhos, que é caminho de santificação na dimensão a própria vocação como caminho de santificação. Essas duas citações permeiam este assunto que temos comungado em nossas escolas vivenciais. Em Atos, Deus nos fala: sereis minhas testemunhas. Em Mateus, vós sois o sal da terra, luz do mundo e fermento da massa. Então, Jesus nos chama, Deus nos chama, através de Jesus, através dos ensinamentos, do seguimento a Ele, para dar continuidade ao reino dos céus. E será que nós somos testemunhas apaixonadas, dispostas a enfrentar tudo por Cristo? Testemunhas que rezam, meditam a palavra e se abastecem na Eucaristia, para que se utilizam dos meios que vão surgindo para cumprirem a promessa de serem pescadores de homens. Testemunhas sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem a razão da vossa esperança, mas usando a suavidade e o respeito. Testemunhas que podemos disseminar o evangelho da paz, da solidariedade e do amor de Deus. E assim colocar em prática a nossa vocação cursilista, o avivamento do nosso papel, da nossa história, a nossa escolha diária pela conversão, pelo nosso batismo, pelo método do movimento de cursilhos, que é querigmático, vivencial, testemunhal. Será que Jesus pode contar com você? Pensemos. Vamos refletir sobre isso nas escolas do mês de agosto. O que podemos fazer para ajudar na construção do reino de Deus? Será que estamos sendo sal da terra? Convenhamos que muitas vezes nossa evangelização é tão insossa, sem graça, sem vida, não atingem o coração. Por isso mesmo não modificam e nada realizam. Será que estamos praticando a metanoia na nossa vida, mudando os nossos horizontes? Ou somente participando de mais uma escola vivencial, mais uma reunião do movimento de cursilhos? Será que estamos tendo esse olhar solidário, carinhoso para o próximo, que às vezes está tão perto e não conseguimos
perceber, não conseguimos olhar com os olhos de Deus para essas pessoas. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o sabor, como que o recuperará? Vós sois também a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Como brilhar? Como iluminar com a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a vida de cada um que nos rodeia, a nossa vida, a nossa escola vivencial? O cursilho é centrado na graça de Deus. Deus nos chama todos os dias pelo nosso nome, através de Jesus, para cumprir a nossa missão, a nossa vocação, para ser fermento da massa. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E então? Será que estamos sendo sal da terra, luz do mundo e fermento da massa na vida dos nossos irmãos? Nesse mês das vocações, o mês das vocações na Igreja Católica é o mês de reviver, reforçar a nossa missão evangelizadora de ambientes, através do nosso testemunho, através do anúncio fraterno, e assim cumprir o carisma do movimento de cursilhos de cristandade. Porque ser cristão não se reduz meramente a cumprir mandamentos, mas é deixar que Cristo tome posse da nossa vida e transforme, deixar que o Espírito Santo entre na nossa vida em cada atitude que tomarmos. É viver como apóstolos de Cristo, viver nos espelhando a Paulo, patrono do movimento de cursilhos, e transformar a nossa vida a cada dia. E para manter a atitude evangelizadora, devemos consolidar o nosso processo de conversão pessoal com Cristo e estarmos sempre ativados pelo amor e seguimento a Jesus, como Paulo. Como ele diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu vos pergunto, como está a minha função de sal, fermento e luz? A minha oração, formação, estão me levando a praticar a ação? Vamos refletir por uns dias sobre a nossa conversão diária e sobre a vocação cursilista como caminho para a santidade. O que podemos fazer para nos aproximar de Jesus Cristo? Meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem nas redes sociais e que possamos continuar unidos nas mesmas estradas, sendo sal, fermento e luz. São Paulo Apóstolo, rogai por nós.